Existem várias formas da gente encontrar a solução desse sistema. A gente pode fazer usar o escalonamento, usar o método da substituição de variáveis, a gente pode fazer a matriz inversa, achar a matriz inversa de A, multiplicar a inversa de A pelo vetor B, e aí a gente tem o vetor solução X. A gente pode usar ferramentas aí, computacionais, o MATLAB, ou a calculadora gráfica para resolver, né, o sistema linear. E tem um método que eu vou usar aqui para a gente solucionar esse exemplo, um método para a gente resolver algebricamente, né, aqui, que é o método de Cramer. Esse formato aqui, o método de Cramer para a gente resolver esse tipo de sistema linear, né, a gente tem uma matriz A, um vetor X ali, nossa incógnita, e um vetor B. Eu posso achar essas incógnitas aqui que eu estou chamando de I1, I2 e I3, que formam esse vetor x, né? Nesse caso aqui, esse vetor x, ele é justamente esse vetor aqui, I1, I2 e I3. Eu posso achar os valores de I1, pegando o determinante 1, que é uma composição da matriz A com o vetor B, dividido pelo determinante da matriz A. I2 é um determinante da matriz modificada 2 pelo determinante da matriz A e I3, o determinante da matriz modificada 3 pelo determinante de A. Matriz A é essa aqui, dos nossos coeficientes, que a gente já tem definido. Essa matriz delta1, esse determinante da matriz, né, ela é formada a gente pegando essa matriz A. Se eu quero formar a matriz modificada, a primeira matriz modificada, a gente pega essa matriz A, substitui esse vetor B aqui, ou essa coluna inteira, pela primeira coluna da matriz A. Então, eu substituo aqui esse vetor nessa coluna, e aí eu tenho a minha primeira matriz. O determinante dessa matriz vai ser o meu delta1, certo? Agora, se eu pegar o mesmo vetor B aqui, essa coluna, esses elementos, e substituir aqui, nesta segunda coluna, e as outras duas colunas eu mantenho igual a A, eu tenho daí o determinante da minha delta2, né? E o delta3, ele vai ser eu substituir essa coluna lá na minha matriz A, aqui, e as outras duas colunas manter igual. Aí eu tenho, é uma forma da gente achar a solução no sistema aí com três, vale para esse método de Cramer, né? Vale para N variáveis aí. Só que se a gente tiver ordens maiores, claro, algebricamente o trabalho é muito, muito maior ainda, né? Então, o delta, o determinante da minha matriz A, né? Ele é dado por determinante desses termos aqui. Estou escrevendo a minha matriz A aqui. Menos 10, 38, menos 4, menos 12, menos 4 e 16, certo? Determinante dessa matriz é dado pelo, eu vou multiplicar aqui os termos da diagonal principal. Isso aqui vai ser igual, então, a 22 vezes 38 vezes 16, mais multiplicar esses outros termos aqui, menos 10, menos 4 vezes menos 12, mais agora esses termos aqui, né? Menos 12, menos 10 e menos 4. E somar, ou melhor, subtrair da multiplicação da outra diagonal. Então, esses termos aqui multiplicados, só que aí com o sinal negativo desse resultado. Então, menos 12, 38 e menos 12,
menos aqui, menos 4, 22, menos esses outros termos aqui ainda, menos 10 e 16. Ok? Então, o determinante desta matriz, fazendo aí estes produtos, vai resultar em 4.992. 4.992. O ΔI vai ser eu formo ΔI substituindo isso aqui na primeira coluna do A. E as outras duas eu deixo igual. As colunas 2 e 3 eu vou escrever igual e substituir na primeira coluna o meu vetor B, que é o 24, o 0 e o menos 16. E as outras colunas eu escrevo igual, né? Menos 10, igual a matriz A, né? Menos 12, menos 4 e 16 aqui. Então, o determinante disso aqui, de novo, eu vou multiplicar os elementos da matriz da diagonal principal, 24, 38, 16, mais esses caras aqui, menos 10, menos 4, faltou espaço aqui. Somar estes termos, menos 10, menos 4 e menos 16, mais estes outros termos aqui. Como tem um zero aqui, então eu vou ter um termo nulo. E a outra diagonal, somo, subtraio, né, o produto destes outros elementos. Então, menos 12, 38, menos 16, menos aqui também vou ter um termo nulo, menos esse outro produto, menos 4 e 24. Então, o valor deste determinante aqui, ΔI, vai ser igual a 6.272. E aí, eu posso achar a minha primeira incógnita, que é a corrente de malha I1, dividindo esse ΔI por delta. Então, 6.272 dividido por 4.992, a gente vai ter uma corrente de malha I1 de 1,2564 amperes, arredondando aí até a quarta casa decimal após a vírgula. Então, I1 esse valor. Para achar o I2, agora tem que determinar o ΔI2, né? Então, ΔI2 é o determinante da matriz A, substituindo a segunda coluna pelo vetor B. Então, a matriz A, a primeira coluna é 22, menos 10 e menos 12. Substituo agora a segunda coluna pelo vetor B, 24, 0, menos 16. E a terceira coluna de A fica igual. Então, menos 4 e 16, certo? Aí eu faço o mesmo procedimento. Somo aqui os produtos da diagonal principal. Nessa ordem aqui, somo eles e subtraio o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, esse ΔI aqui, ele vai dar um valor de ΔI2
gente vai encontrar um valor de 1.664. E aí, a corrente I2, a gente pode encontrar pelo valor de ΔH2 dividido por delta. Então, 1.664 dividido por 4.992. E a gente vai ter uma corrente de 0,3333 amperes, ou 333,33 miliamperes, certo? E por fim, a corrente I3, a gente pode determinar aí pela equação, pelo método de Cramer também, ou, né, já que a gente já tem as outras duas correntes, a gente pode analisar no circuito como é que deve ser a combinação delas, aplicar a lei de Kirchhoff das correntes, ou até substituir em uma das equações que a gente já tem para achar o I3, vamos dizer, menos trabalho algébrico aqui de calcular os determinantes, né? Simplesmente pegar uma das equações, a equação da terceira malha, substituir os valores que a gente achou de I1 e 2 e achar a corrente 3, ou fazer o mesmo procedimento. I3 vai ser o ΔH3, né, aplicando a regra de Cramer completa aí. Aí o ΔH3 ele vai ser o determinante da matriz 22 menos 10 menos 12, as duas primeiras colunas idênticas, a matriz A, e a última coluna, a terceira coluna, substituída daí pelo vetor B, 24, 0, menos 16. E esse determinante aqui, 128 e 3 vai ser igual então a 128 dividido por 4.992, vai ser uma corrente bem pequena, hein? De 0,0256 amperes, ou 25,6 miliamperes. Então, os valores de corrente lá de malha, né? E um que a gente achou 1,2564 amperes, e 2 333,33 miliamperes, e 3 25,6 miliamperes. Então, se a gente voltar para o nosso circuito original, né, a gente encontrou que a corrente de malha I1, que a gente chamou I1 aqui, essa corrente circula, ela tem um valor de 1,2564 amperes. A corrente I2 circula por esta malha aqui, só nesse trecho. Ela tem um valor de 333 mili, ou 0,3333 amperes. E a corrente I3, que a gente chamou dessa malha aqui, circula nesse sentido, com um valor de 25,6 miliamperes. Só que essas são as correntes de malha, né? Agora vamos completar aí a análise, dizendo que a gente quer definir qual que é o valor da corrente que passa pelo resistor de 10 ohms. Vou chamar aqui essa corrente um I maiúsculo agora, I1 maiúsculo, a corrente que passa nesse sentido no resistor de 10 ohms. No resistor de 24 ohms, eu vou definir aqui I maiúsculo 2, nesse sentido, a corrente total que passa por ele. No resistor de 4 ohms, vamos dizer que eu vou atribuir este sentido aqui de corrente e vou chamar a corrente maiúscula I3. E no resistor de 12 ohms, eu vou chamar aqui com esse sentido uma corrente I4, certo?
saber os valores absolutos das correntes que passam por cada um dos resistores. Quanto que vale a corrente I1, a corrente total que circula, a corrente real que circula pelo resistor de 10 ohms? I1 é uma combinação das correntes de malha, corrente de malha 1 e corrente de malha 2. Qual combinação? Ela tem o mesmo sentido da corrente de malha 1, então é 1,2564 o valor da corrente de malha 1, e ela tem a corrente de malha 2, que é a outra contribuição para essa corrente total do resistor 1, do resistor de 10 ohms, está inverso, tem o sentido inverso, ela circula pelo sentido inverso, né, pelo sentido contrário que a gente definiu ali. Então, ela vai na contribuição ali como um sentido contrário, como um sinal negativo, menos 0,33 amperes. Portanto, a corrente 1, o valor real de corrente que circula pelo resistor de 10 ohms vai ser de 1,2564 menos 0,33, que vai dar uma corrente de 923,1 miliampere. Essa aqui é a corrente real que circula pelo resistor de 10 ohms. Agora o resistor de 24 ohms. O resistor de 24 ohms, bem, ele tem um diferencial que só circula uma corrente de malha por ele. E essa corrente de malha ela tem o mesmo sentido que eu atribuí aqui em 2. Então, se só tem uma corrente de malha passando pelo resistor de 24 ohms, então a corrente real que circula por ele, corrente total, é a própria é o mesmo valor de corrente de malha, ou seja, os mesmos 333,333 miliamperes. Essa é a corrente total que passa pelo resistor de 24. E o resistor de 4 ohms. O resistor de 4 ohms, a gente definiu ali uma corrente maiúscula I3, que ela também é uma combinação de duas correntes de malha. É uma combinação no mesmo sentido da corrente de malha I2, da corrente de malha 2, com a corrente com o sentido contrário da corrente de malha 3. Então, I3, ou a corrente do resistor de 4 ohms, é aquele 0,3333 amperes menos 0,0256, que é os 25,6 miliamperes. Então, a corrente total que circula pelo resistor de 4 ohms vai ser de 307,7 miliamperes. No resistor de 12 ohms, de novo, a gente tem uma combinação da corrente de malha 1 e da corrente de malha 3. Esse sentido que eu atribuí para a corrente do resistor de 12 ohms, né, ela é no mesmo sentido da corrente de malha 1, então eu vou escrever ela positivo, menos a corrente de malha 3, porque tem o sentido contrário. Então, no resistor de 12 ohms, a gente vai ter a corrente que passa por ele, é uma combinação da minha corrente de malha 1, que vale 1,2564 amperes, menos a corrente de malha 3, que a gente achou de 0,0256 amperes. Então, a corrente real através do resistor de 12 ohms vai ser de 0,2564 menos 25,6 mili, dá 1,2308 amperes, certo? Então, a diferença, né? Notem aí a diferença dos valores de corrente de malha, é aquela parcela da corrente que circula apenas por uma malha, e os valores de corrente reais que circulam pelos elementos do meu circuito, ok? Então, achar as correntes de malha é um dos objetivos da análise de malha, mas geralmente a gente vai querer encontrar ainda, por fim, né,
quais que são os valores de corrente reais que circulam por um certo elemento ou por todos os elementos do circuito. E aí a gente vai precisar fazer a combinação adequada das correntes de malha. Esse seria o nosso exemplo. Aí tentem refazer esse exemplo. Resolvam um sistema de equações aí por outros métodos que vocês achem adequado, né? E vocês podem aplicar para esses valores de corrente aí que a gente achou. Apliquem as leis de Kirchhoff da corrente para diferentes nós e certifiquem que a soma das correntes que entram e saem dos nós tem que ser igual a zero, né? É uma forma da gente verificar a nossa resposta, a nossa solução encontrada. Então apliquem a lei de Kirchhoff das correntes para diferentes nós e verifiquem se a nossa solução está condizente. Abraço a todos aí, bons estudos!